Rubens Júnior, tudo bem? Tudo bem, João? Boa noite a você, boa noite, Alê. Você trabalhou muito hoje também, hein? Também. Porque o dia do Cruzeiro foi agitado, rapaz. Nos últimos dias, na verdade, né, João? Começou no sábado aqui na jornada esportiva, quando o Cruzeiro ainda, né, havia empatado contra o Betim. O Cirilo trouxe a informação a respeito do plano A, que seria o técnico Renato Gaúcho. Ainda antes, né, de ter o clube oficializado a saída do técnico Fernando Diniz, o que foi hoje pela manhã. Por isso a Itatiaia vive uma segunda-feira de plantão, acompanhando todos os passos da negociação que existe com o técnico Renato Gaúcho. Apuramos pela manhã dentro do Rádio Esportes e a confirmação do próprio treinador de 62 anos que o Cruzeiro havia, sim, sondado a sua situação, até mesmo para saber questão contratual, de salário. Ele que é um desejo do Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço tem o desejo de contar com o Renato Gaúcho. O Alexandre Matos entrou em contato com o técnico que ganhava, ô João, e é a grande pendência até então, lembrando, até amanhã pela manhã o Cruzeiro vai ter uma resposta do treinador, e ele recebia no Grêmio cerca de R$1.500.000. Ele recebeu ainda nesta temporada duas propostas, uma do Santos e a outra do Vasco, com essa casa salarial, e acabou recusando. Mas o planejamento do Renato Gaúcho, que era voltar a trabalhar ainda no meio dessa temporada, ele, pelo desejo de estar comandando o Cruzeiro, vai mudar os seus planos. A resposta vai acontecer amanhã pela manhã. O Cruzeiro fez uma contrapartida pro Renato Gaúcho em questão contratual e também salarial. Fato é que é o plano A, plano único, plano de momento. A notícia que o nosso João Vitor Cirilo trouxe no sábado, sim, na jornada esportiva do Cruzeiro, dizendo que se o Fernando Diniz caísse, o nome do Cruzeiro seria o do Renato Gaúcho. E a decisão da demissão do Fernando Diniz foi tomada logo depois do jogo pelo Pedro Lourenço. Olha, vamos voltar, antes de falar do Renato Gaúcho, vamos falar um pouquinho do Fernando Diniz. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui que é do Banco BMG. Você tá precisando de dinheiro? Uma dica campeã para você: antecipe seu saque aniversário fundo de garantia no Banco BMG. Simples e sem burocracia. Não compromete sua renda, não tem parcela mensal, seu dinheiro cai na conta no mesmo dia. Tudo 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp no 11 4002 7007 ou baixe o aplicativo bancobmg.com.br. Na verdade, a decisão por demitir o Fernando Diniz, ela não foi tomada no sábado após o jogo do Cruzeiro contra o Betim. A decisão de mandar o Diniz embora foi tomada ano passado. 8 de dezembro. Até antes disso já estava tomada. 8 de dezembro era o dia que o Cruzeiro consolidaria a demissão do Fernando Diniz. Mas o Cruzeiro já voltou daquela decisão da Sul-Americana com a decisão tomada de mandar o Fernando Diniz embora. Ali o Cruzeiro já começou a buscar outros treinadores. Ô, gente, o Cruzeiro chegou a conversar com o Cuca. Sim. O Cuca tá aí, ó. Quem quiser pergunta pra ele. Sim. O Cruzeiro conversou com o Cuca naquela oportunidade, falando da possibilidade do Cuca vir treinar o Cruzeiro. Depois o Cruzeiro decidiu por mandar o Fernando Diniz embora, e aqui eu gostaria até de fazer um desagravo ao nosso colega profissional muito sério, muito responsável, cara do bem, que é o Emerson Pansieri, que é repórter da Itatiaia, que deu a notícia naquele dia que o Fernando Diniz seria demitido do Cruzeiro. Depois a diretoria do Cruzeiro voltou atrás por causa da coletiva do Fernando Diniz. Mas quem informou naquele momento da demissão do Diniz foi a própria diretoria do Cruzeiro, e que depois voltou atrás e que tem o direito de voltar atrás. Teria o direito até de mandar o Fernando Diniz embora no domingo e recontratá-lo na segunda. Se o Pedrinho, o Alexandre, o Pedro Júnior quiserem amanhã falar o seguinte: não, gente, nós mandamos o Fernando Diniz embora ontem, mas vamos contratar ele hoje de novo. Não é o que a gente acha que é o melhor. Mas que eles têm o direito? Tem. É quem tá pagando as contas, é quem tá tocando o negócio, é quem tá segurando a bronca do Cruzeiro.
Sim. Então, não tem crítica nenhuma à decisão do Cruzeiro. Ah, porque o Cruzeiro devia, não devia. Eu não acho que o Cruzeiro devia ou não devia nada, porque é quem tá lá no dia a dia, quem tá segurando a bronca é o Pedro com o time que tá com ele lá. Então, eles têm todo o direito de pensar de um jeito hoje, de pensar de outro jeito amanhã, de mudar de ideia, de mudar de opinião, porque a vida é assim, na nossa vida é assim. Você resolve comprar um carro hoje, amanhã você vê uma propaganda, resolve comprar outro e desiste. Você quer mudar de bairro, aí resolve não vender a casa, fica morando onde é que você estava. Faz apostas também, para quem sabe, uma mudança do próprio técnico do Cruzeiro. Você tá com uma mulher, a mulher não te quer mais, te larga, você arruma outro, então você não quer mais a mulher, você arruma outra, ou arruma outro, aí vai no gosto de cada um. Eita. É isso, a vida é dinâmica, as pessoas têm o direito de mudar de opinião. Em especial, num trabalho que está começando como o trabalho do Cruzeiro. O Pedro Lourenço nunca dirigiu um clube, nunca comandou um clube, então é natural que em algum momento mude de ideia, reveja conceito, reveja rota, reveja caminho, e eu acho isso absolutamente natural, acho isso absolutamente normal. Mas, diga-se de passagem, quando o nosso querido Emerson Pansieri deu a notícia que o Diniz estava demitido, era a posição da diretoria do Cruzeiro naquele momento, que foi revista depois daquela fala, que foi praticamente uma faca no peito do Diniz com a diretoria do Cruzeiro. Um constrangimento gerado pelo Diniz à diretoria do Cruzeiro. Um constrangimento que só adiou aquilo que era líquido e certo, porque o trabalho dele, ali, não estava dando certo. O trabalho dele era um trabalho ruim, com resultados ruins, com um futebol ruim e ponto final. E olha, o trabalho dele no final do Fluminense foi ruim, o trabalho dele na seleção brasileira não foi ruim não, foi péssimo, e o trabalho dele no Cruzeiro foi muito ruim também. Isso quer dizer que o Fernando Diniz é um técnico ruim? Não, não é um técnico ruim, mas ele é um técnico que vem com uma sequência de trabalhos ruins. E aí eu quero concordar em gênero, número e grau com o professor Alexandre Simões aqui. O Fernando Diniz precisa se despir do personagem, botar o pezinho no chão e entender que ele não vai conseguir fazer aquilo que ele entende como o ideal de futebol com todo o elenco que ele tem na mão. Se você entregar Xavi, Messi, quem mais tinha ali? Iniesta, Puyol, Eto'o. Aí você faz o tic-tac, companheiro. Aí faz, né? Agora, dependendo do jogador que você tiver no elenco, você não vai conseguir fazer. E ele chegou a citar que o Cássio aprendeu a jogar com os pés. Tem alguns exemplos assim, até que são menores, né? Essa do Cássio, que nem o Cássio acredita, né? Deixa eu contar um negócio do Cássio aqui. Sim. Desculpa te interromper, mas porque é importante até pra você comentar. Eu entrevistei o Cássio lá em Orlando. A entrevista vai ao ar, acredito que no próximo domingo, na CNN. O Cássio fala na entrevista. Mais importante que o goleiro saber jogar com o pé, é importante o goleiro saber jogar com a mão. Recado bem dado, né? E o Robertinho, né? O preparador de goleiro. Sim. Robertinho veio aqui com a gente, no Bastidores, e falou, na época do Seabra, que existia uma recomendação para só jogar a bola pro Cássio quando ele tivesse absolutamente livre, sem marcação, que não era para exigir isso do Cássio. Que o Cássio tinha uma boa reposição de bola longa e que era para trabalhar dessa maneira. O cara entende do assunto, né? Com quantos goleiros que ele trabalhou. Mas enfim, tô dando um exemplo, podia dar outro aqui, vou dar. O Matheus Pereira, que é o jogador mais técnico do time, meio do time, veio bater tiro de meta. Sabe? São brincadeira. São umas coisas que assim, que você precisa ter o teu carimbo. Você precisa ser o melhor jogador do time. Falar que o time tá jogando bem quando todo mundo tá vendo que não tá. Então, esse aproveitamento de 35% numa equipe como o Cruzeiro, qualquer treinador no mundo seria mandado embora. Mesmo você vai falar da Europa, que os caras têm paciência, 35% como um time, como o Cruzeiro, o cara seria mandado embora. Você não tem a dúvida disso, acho que tem que fazer essa reflexão mesmo. Ele tem boas ideias do futebol, tem bons conceitos,
mas ele precisa rever alguns. Isso não aconteceu quando ele estava com o Fluminense na última colocação, não aconteceu quando ele deixou o Brasil fora da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, não aconteceu quando ele tira o Cruzeiro da Libertadores e perde a final da Sul-Americana como ele perdeu. Tomara que aconteça agora. Evidentemente que a direção, ela poderia ter feito escolhas diferentes. Ela fez apostas ousadas. Por exemplo, contratar o Fernando Diniz com o estilo que ele tem para metade pro fim da temporada é perigoso. Todo mundo falou aqui. Porque até o cara implantar o jeito dele jogar, já acabou a temporada e os caras não assimilaram. E custou a presença do Cruzeiro na Libertadores. Pois é, que é um prejuízo gigantesco, né? Vale lembrar que o Cruzeiro termina o turno na 4ª colocação. Depois esse negócio de mandar embora e desmandar, mandar e desmandar, fica uma coisa esquisita também, fica uma coisa, sabe? E depois você perde um tempo de preparação, já que não se tinha convicção que ele seria o treinador ideal para esse time, um tempo de preparação importante, né? Que foi a pré-temporada que a gente viu, inclusive lá em Orlando de perto, que se fosse com um treinador que vai ficar o restante da temporada, seria mais produtivo, mas menos mal que a direção tenha tomado essa decisão, porque como o Diniz, a gente já viu que não é para lugar nenhum, João. Eu também acho que a decisão de mandar o Diniz embora foi correta. Acho que foi correta, não tinha mais ambiente, não tinha condição. Eu só não vou entrar no discurso que eu tenho visto de algumas pessoas de demonizar a diretoria do Cruzeiro por ter mudado de ideia lá no final do ano passado. Eu mandaria. Mas esse capítulo ainda vai ser contado, viu, João? Esse capítulo ainda vai ser contado. Pra mim, ali, a coisa é muito clara. O Diniz só não foi mandado embora porque o empresário dele é muito poderoso. Exatamente. Então já foi contado. Ponto. Ele não foi mandado embora porque o empresário dele é muito poderoso. É isso aí. E certamente o cara meteu a mão na mesa e falou, vocês não vão fazer isso com o Fernando Diniz. O Cruzeiro queria contratar muita gente para 2025, esse cara é muito forte. E brigar com ele é brigar com metade do mercado de jogadores. Exatamente. Então, segurar o Fernando Diniz por uma força gigante que o empresário do Diniz tem no mercado do futebol. E agora chegou e falou o seguinte, cara, tentamos aí, você viu, fizemos tudo que era possível, mas não deu. E o próprio cara deve ter falado, Diniz, minha capacidade também se esgotou, vambora, porque até pra você é melhor buscar outro caminho pra sua carreira, porque lá não deu certo. E se você ficar lá, vai continuar só queimando seu nome. Torcida não tem mais paciência, diretoria não tem mais saco, você virou um incômodo na relação do dia a dia do Cruzeiro. Mas quem segurou o Fernando Diniz, naquele dia 8 de dezembro, foi a força monstruosa do empresário do Fernando Diniz, que é um dos 3 empresários mais poderosos do Brasil e do mundo. É isso. Ponto. Foi isso que aconteceu. E na entrevista coletiva, ele trucou, né, João? E acabou que permaneceu no cargo com uma mudança de pensamento da diretoria, pelo menos por um momento. O Renato Gaúcho já era um desejo antigo, né, do Cruzeiro, que chegou a conversar com ele no meio ali de 2024, né? Naquele momento até onde o técnico Fernando Seabra estava para deixar o clube. O Cruzeiro conversou com o Cuca no meio do ano, quando o Seabra acabou deixando o Cruzeiro, e também agora no final do ano. O Cruzeiro conversou com o Cuca naquela semana do dia 8. Também. Na semana do dia 8, antes de mandar o Fernando Diniz embora e depois de desistir de mandar o Fernando Diniz embora, o Cruzeiro fez uma consulta oficial ao Cuca se o Cuca toparia vir para o Cruzeiro. Abriu uma conversa com o Cuca naquele momento. Naquela mesma semana, Atlético e Cruzeiro conversaram com o Cuca. Os 2 clubes. Depois, o Cruzeiro desistiu do Cuca. O Atlético, naquele momento, também desistiu do Cuca, foi para o mercado buscar outros nomes, não conseguiu viabilizar os outros nomes, voltou ao Cuca. E o Cruzeiro, naquele momento, desistiu do Cuca e contratou o Fernando Diniz para continuar no Cruzeiro naquele momento. Recontratou o cara que dormiu demitido no dia 8 e no dia 9 pela manhã voltou atrás, o que, repito, é um direito da diretoria do Cruzeiro. E vou dizer outra coisa também, porque quando eu falo isso aqui a respeito da direção do Atlético, vem uma enxurrada, tá passando pano, porque a rádio é do Menin, é isso e aquilo. Não é sustentável no futebol o nível de agressividade e de exigência que o torcedor está colocando. Olha, o
torcida do Cruzeiro precisa ter paciência, respeito e gratidão à figura do Pedro Lourenço. O que esse cara tá fazendo pelo Cruzeiro foi resgatado pelo Pedro, primeiro lá atrás, quando ele ajudou sem ser dono. Toda maneira que ele podia, sem ser dono do Cruzeiro. Toda maneira que podia. Comprou a sede do Barro Preto pra pagar salário. Ô, gente, o Pedro Lourenço, até carne pra Toca da Raposa ele mandava na época que o Cruzeiro não tinha dinheiro pra comprar carne. O Cruzeiro chegou um determinado momento que não tinha dinheiro pra comprar carne. E esse cara segurou o Cruzeiro. Ele vem, compra o Cruzeiro na mão do Ronaldo, porque o Cruzeiro não estava investindo, torcedor pé da vida, insatisfeito. O cara tá uma vida boa, vida resolvida, tá rico, tá bilionário, podia estar andando de barco nesse momento, onde é que é verão aqui, né, na América do Sul. Capitólio, ele gosta de Capitólio com o Rubinho. Podia estar andando de barco lá em Escapas do Lago, onde ele tem uma mansão, tá, né, na costa aqui do Caribe, Costa do Sauípe. do Baixo Caribe aqui, no verãozão. O cara tá cuidando tá agarrado do Cruzeiro. no campo lá todo dia, treinamento. Sabe, tá cuidando do Cruzeiro, tá se dedicando ao Cruzeiro, gastando um dinheiro brabo no Cruzeiro. Como os investidores do Atlético também gastam dinheiro brabo no Atlético, o torcedor só dá pedrada. Pelo amor de Deus, tem que ter um pouco de paciência também, entender que não tem passe de mágica. Disputam com Flamengo com orçamento de 1 bilhão, Palmeiras com orçamento de 1 bilhão e por aí vai, né? Então, é a realidade do nosso futebol. E sobre dinheiro, João, é o que tá pegando para fechar mesmo com o Renato Gaúcho. O Cruzeiro chegou no teto máximo na sua proposta, teve um contato pela manhã, contato à tarde também. Renato Gaúcho vai dar a contrapartida para o Cruzeiro ainda nessa terça-feira pela manhã. O Cruzeiro avalia outros nomes também, por exemplo, Luiz Castro, né, que foi até comentado no Atlético, mas pede um alto salário também. Mas Renato Gaúcho é o plano A, o plano de momento, a gente segue atualizando todas as informações. Fato é que o Cruzeiro corre contra o tempo para tentar ter o Renato Gaúcho o quanto antes, assim que ele der a resposta, já que tem já na quinta-feira o Itabirito aí pela frente pelo Campeonato Estadual. E acho que tá certo o Cruzeiro. Não tem que fazer loucura pelo Renato Gaúcho também, não. É um bom técnico, é talvez o melhor técnico disponível para o Cruzeiro nesse momento? Talvez seja. É difícil você achar um nome no mercado. Quem que tem aí, Ale, para falar assim, não, ó, se não for o Renato, tem quem? Acho que de brasileiro tá bem difícil. Difícil, né? Então não tem um grande nome. Torço até para que o Renato Gaúcho chegue aqui em Minas com um espírito diferente do que ele estava no Rio Grande do Sul, porque estava desgastado, né? Desgastado, agressivo, sem paciência, sem saco. Como disse o Hulk ontem na entrevista na CNN, se o cara não tá com paciência, não sai de casa. Se o cara não tem saco, não sai de casa. Fica dentro de casa quieto. Renato Gaúcho não precisa mais de dinheiro, resolvido na vida, milionário pelo talento dele como jogador e como treinador. Então, se vier, que venha sabendo que tá vindo trabalhar e que o trabalho dele tem partes boas, grande salário, muito prestígio, muita visibilidade, tem parte ruim. Tem que aguentar xingo de torcedor, encheção de saco de jornalista, pergunta desagradável. Faz parte da vida. Isso é parte do combo. Você não tem só a parte boa. Você tem a parte boa e você tem a parte ruim em qualquer coisa que você faça. Mas, voltando, acho que é um bom nome pro Cruzeiro. Talvez seja o melhor nome do mercado nacional. E como disse o João Vitor Cirilo, já no sábado, o Cruzeiro não quer um gringo, não quer um argentino, uruguaio. O Cruzeiro entende que já teve algumas experiências recentes e não quer. E também entende que no momento não é hora de trazer um português. Então, se não quer português, que é onde está todo mundo indo no Brasil, se não quer aqui da Argentina, do Uruguai, vai ter que ser um brasileiro. Se for um brasileiro, o melhor nome é do Renato Gaúcho. Desde que o Renato Gaúcho venha por um preço que o Cruzeiro considere razoável de pagar. Se não colocar, meu amigo, não tem pé de dinheiro na Toca da Raposa também não. Eu também acho que é um bom nome, até porque, João, o Renato sabe lidar com essa boleirada aí, né? E ele já tem alguma experiência com relação a isso. Ele não tem a pretensão de ser protagonista no time que ele dirige, no time que ele trabalha. E ele tem essa habilidade, pelo fato de ter jogado muito bem,
de lidar com o Gabigol, com o Matheus Pereira, com o Dudu, com essa turma toda, eu acho que ele já trabalhou com Gabigol, Matheus Henrique, Wallace, Lucas Silva, Eduardo e João Marcelo. E talvez o melhor momento recente do Gabigol foi exatamente com o Renato no comando do Flamengo. Sem dúvida, então acho que ele tem esse perfil. Agora, o Renato tem uma... Por exemplo, o Filipão, a gente viu aqui de perto, inclusive, é um cara que gosta de trabalhar. Ele gosta de estar no meio do futebol, tanto que o Filipão tá muito rico, com todos os méritos, e estava trabalhando aí até o ano passado. Ele gosta de trabalhar. O Renato, ele gosta de trabalhar, mas ele também gosta de não trabalhar. Se ele estiver não trabalhando, para ele tá feliz também. Então ele fez uma proposta que eu não sei se foi pro Cruzeiro aceitar ou pro Cruzeiro não aceitar. Porque ele jogou lá em cima, viu, João? Você tá dizendo que ele gosta de não trabalhar aqui. Para um cara com a situação, com a condição do Renato, pra você tirar ele de casa tem que ser por um baita salário, senão ele prefere ficar no Leblon, no Rio de Janeiro. Ele fica ali com a turma dele. Que é um direito do cara também. E o que ele pediu na vida dele. O que ele pediu foi o que ele recebia no Grêmio. 1,5 milhão de reais. Uma picanha e meia, né? Uma picanha e meia. Ele, pra tirar ele da praia ali, dos amigos dele, do futebol, e vou te falar, não é barato. Que é um direito do cara também. É o direito. O Cruzeiro tem direito de não pagar mais do que entende adequado. E o cara também tem direito de não vir, gente. Porque, pô, vocês imaginam o tanto de dinheiro que o Renato Gaúcho já ganhou ao longo da vida dele. Chega uma hora que o cara se dá o direito de falar, meu amigo, só sai de casa se for pra ganhar o que eu acho, que é o que eu falei. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, pra ter o lado ruim, o cara fala assim, fica aqui mesmo. Pegando praia, estamos no verãozão, carnaval tá chegando. Exatamente. Semana Santa, depois o clima ainda é bom. Ele adora isso aí, adora trabalhar, mas adora isso aí também. Eu acho, e aí é só um palpite mesmo, não tem nenhum embasamento, embora conheça bastante gente lá da turma do Renato, eu acho que ele vai vir pro Cruzeiro, eu acho. Eu acho que o cara que responde, como o Renato Gaúcho respondeu hoje mais cedo, a produção da Itatiaia, com o nosso Guilherme Pantufa, com você, Rubem Júnior. Sim. Dizendo, olha, estou só aguardando a resposta e o retorno do Cruzeiro. Responde como respondeu pro Jaircy Carvalho, que inclusive publicou o áudio da conversa dele com o Renato, tem uma relação de longos anos com o Renato, né? Um cara muito bem informado, que é o Jaircy também. Logo depois do meu contato com o Cruzeiro, a frase foi, quando as duas partes querem, a coisa costuma dar casamento. Então, quer dizer que o Renato também tem desejo. Então, o cara responder como respondeu assim, né, para profissionais importantes, como é o caso do Jaircy, para veículos importantes, como é o caso da Itatiaia, é porque o cara tá afim também, é porque o cara quer. Sim. Né? Senão o cara deixa o telefone desligado, talvez vê o DDD 31, não atende, não responde. Talvez não seja uma picanha e meia, mas você pega uma picanha, pega 2 maminhas, sabe? Uma fraldinha e uma linguiça, uma bela linguiça, João. Dá pra fazer negócio. Eu acho que tem uma coisa que pode pesar muito pro Renato. E aí, sinceramente, como análise de carreira. Time forte, né? O time é forte, o elenco é forte e essa é a última oportunidade do Renato, se ele quiser pensar em seleção brasileira. Nós estamos a 1 ano e meio de uma Copa do Mundo. Se o Renato fizer um grande trabalho daqui até o meio do ano que vem, ele pode ter a chance de ser técnico da seleção brasileira, que acredito seja um grande objetivo de vida dele e da vida de qualquer treinador. É a última grande oportunidade. Se o Renato não for técnico da seleção brasileira para o ciclo 26-30, ou seja, para a Copa do Mundo de Portugal e Espanha, provavelmente não será mais. Porque aí já estará, né, mais caminhando para o final da carreira. Então, o Renato já foi falado na seleção brasileira. Chegou uma época que havia até uma pressão, né, no futebol brasileiro pelo Renato Gaúcho na seleção. Então, talvez seja a última chance. E isso pode pesar para uma decisão do Renato Gaúcho. 8h33 é o Bastidores pela Itatiaia Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, lá na rua Jaceguai, 164 no Prado. Meu amigo Paulo Roberto tá lá te esperando. A enquete da Itatiaia aqui no YouTube tá ali na casa oscilando, né? Vota um tiquinho daqui, outro dali, mas entre 58% e 59% a margem de aprovação. Tá apertada. Na margem de erro. 58%, 59% de aprovação pelo nome do Renato Gaúcho. Então, o Renato é aprovado pela torcida do Cruzeiro no momento.